Capítulo 6 do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Capítulo 6, título é O Corpo Inteiro. O ser é o seu eu interior mais profundo. Você falou sobre a importância de existirem raízes profundas dentro de nós, habitando nossos corpos. O que quis dizer com isso? O corpo pode se tornar um ponto de acesso para o domínio do ser. Vamos nos deter mais profundamente nisso agora. Ainda não tenho certeza se entendi o que você quer dizer com ser. Água? O que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada. E o que um peixe diria se tivesse uma mente humana? Por favor, pare de tentar esconder o ser. Você já teve lampejos significativos do ser, mas a mente vai sempre tentar espremê-lo dentro de uma caixa e colocar-lhe um rótulo. Isso não dá certo. O ser não pode se tornar um objeto de conhecimento. No ser, o sujeito e o objeto formam uma única coisa. O ser pode ser sentido como o eternamente presente eu sou, que está bem além do nome e da forma. Sentir e, em consequência, saber que você é, permanecer nesse estado profundamente enraizado, é o que se chama iluminação. É a verdade que Jesus diz que nos libertará. Mas libertará de quê? Libertará da ilusão de que não somos nada mais do que o nosso corpo e a nossa mente. É nessa ilusão do eu interior, nas palavras de Buda, que está o erro central. Libertará dos inúmeros disfarces do medo, que é uma consequência inevitável dessa ilusão. O medo que não vai parar de nos torturar, enquanto continuarmos extraindo o sentido do eu interior exclusivamente dessa forma efêmera e vulnerável. E libertará do pecado. Esse sofrimento que inconsequentemente infligimos a nós mesmos e aos outros, enquanto a ilusão governar aquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Olhem além das palavras. Não gosto da palavra pecado. Ela pressupõe um julgamento e uma atribuição de culpa. Posso entender isso. Durante muitos séculos foram se acumulando interpretações erradas em torno da palavra como pecado, devido à ignorância, à incompreensão ou a um desejo de controle, embora todas contenham um fundo de verdade. Se você não for capaz de olhar para além de tais interpretações e por isso não reconhecer a realidade para a qual a palavra aponta, então não a use. Não se prenda às palavras. Uma palavra nada mais é do que um meio para atingir um fim. É uma abstração, tal qual um letreiro em forma de seta em um poste. Uma palavra aponta para além dela mesma. A palavra mel não é mel. Você pode estudar e falar a respeito do mel pelo tempo que quiser, mas não vai saber o que é enquanto não o prová-lo. Depois de provar, a palavra perde a importância e não ficamos mais presos a ela. De forma semelhante, podemos falar ou pensar sobre Deus, sem parar, pelo resto da vida. Mas será que isso significa que conhecemos ou que tivemos uma rápida visão da realidade para a qual a palavra aponta? Ela não passa de um apego obsessivo a um letreiro no poste, um ídolo mental. O contrário também acontece. Se por alguma razão não gostamos da palavra mel, pode ser que jamais o experimentemos. Se você tem uma forte aversão à palavra Deus, o que é uma forma negativa de apego, pode estar negando não só a palavra, como também a realidade para a qual ela aponta. Você estará se privando da possibilidade de vivenciar essa realidade. Tudo isso tem, naturalmente, uma relação direta com o fato de estarmos identificados com as nossas mentes. Portanto, se uma palavra não significa mais nada para você, jogue-a fora e use outra que signifique. Se você não gosta da palavra pecado, chame então de inconsciência ou insanidade.
Essa atitude talvez lhe aproxime mais da verdade. A realidade é que está além da palavra, do que um longo uso equivocado da palavra pecado, deixando pouco espaço para a culpa. Essas palavras também não me agradam. Elas pressupõem que existe alguma coisa errada comigo, e como se estivesse me julgando. Claro que existe alguma coisa errada com você, e ninguém está julgando nada. Sem querer ofender, mas você não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie somente no século XX? Você quer dizer que existe culpa por associação? Não é uma questão de culpa, mas enquanto a mente nos governar, fazemos parte da insanidade coletiva. Talvez você não tenha olhado profundamente para dentro da condição humana sob o domínio da mente. Abra os olhos e veja o medo, o desespero, a inveja e a violência que penetra em tudo. Atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis em uma escala jamais imaginada, que os homens infligiram e continuam a infligir a outros homens, assim como as outras formas de vida. Você não precisa condenar, apenas observe. Isso é pecado. Isso é insanidade. Isso é inconsciência. Acima de tudo, não esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade. Encontre a sua realidade invisível e indestrutível. Você disse que a identificação com a forma física faz parte da ilusão. Então, como é que o corpo pode nos levar à realização do ser? O corpo que podemos ver e tocar não consegue nos conduzir para dentro do ser. Mas esse corpo visível e palpável é só uma casca, ou melhor, uma percepção limitada e distorcida de uma realidade mais profunda. Em nosso estado natural de conexão com o ser, essa realidade mais profunda pode ser sentida a cada momento, como o corpo inteiro invisível, que é a presença viva dentro de nós. Portanto, habitar o corpo é sentir o corpo bem lá no fundo, de modo a sentir a vida dentro dele, e assim realizar que somos algo mais além da forma exterior. Agora um adendo meu. Sim, é tudo isso, mas quando a gente realmente medita, por exemplo, e faz yoga, né, que dá uma percepção, uma consciência corporal que a gente fala muito grande, aí a gente consegue perceber essa vida lá dentro do nosso corpo. A gente sente o ar preenchendo os nossos pulmões, percorrendo todo o nosso corpo. A gente consegue sentir e ouvir o nosso coração bater. E o nosso corpo ele é fantástico. Quando a gente tem essa conexão, né, quando a gente começa a perceber tudo isso, o nosso corpo nos aponta tudo, ele dá sinais de absolutamente tudo. E aí você pode até começar a conversar com ele. Eu estudei na escola de Access Consciousness, né, Expansão da Consciência, que é uma escola americana, e a gente fala muito dessa questão de conversar com o corpo, de fazer perguntas para o corpo, e o corpo te indica até, né, o que é bom e o que não vai ser para você. E tem alguns exemplos simples, assim, quando você vai em algum lugar e sente um arrepio, tem arrepios que são bons, mas tem arrepios que são, na verdade, calafrios, né, que deixa a gente insegura, que a gente sente que não é algo legal. É o corpo, né? Você sentindo o seu corpo que está te mostrando isso. Então, começa a perceber mais o seu corpo. O seu corpo vai te dizer o que é bom para você, o que não é, até para escolher alimento. Mas então vamos continuar aqui. Mas isso é só o começo de uma jornada interior que nos levará ainda mais fundo para uma região de grande serenidade e paz, embora também de grande poder e de vida palpitante. No início, talvez você só consiga ter rápidas visões dessa região, mas através delas começará a perceber que você é apenas um fragmento sem sentido em um universo estranho, levemente suspenso entre o nascimento e a morte, com poucos momentos prazerosos de curta duração seguidos de dor e no final de devastação. Por baixo da forma exterior, estamos em conexão com algo tão grande, tão incomensurável, tão sagrado, que não pode ser concebido nem compreendido através das palavras, embora eu esteja falando sobre ela agora.
Estou falando não para dar a você alguma coisa em que acreditar, mas para mostrar de que modo você pode conhecê-lo. Enquanto sua mente absorver toda a sua atenção, você não conseguirá estar em conexão com o ser. A mente absorve toda a sua consciência e a transforma em matéria mental. Você não consegue parar de pensar. O pensamento compulsivo se tornou uma doença coletiva. Tudo que você achava que sabia a seu respeito passa a se originar da atividade mental. Sua identidade, como não tem mais raízes no ser, se transforma em uma construção mental vulnerável e dispensável que cria o medo, e este passa a ser a emoção oculta predominante. Fica faltando, então, a única coisa que realmente importa em sua vida, que é a percepção do seu eu interior mais profundo e a sua indestrutível e invisível realidade. Para se tornar consciente do ser, você precisa ter de volta a consciência aprisionada pela mente. Essa é uma das tarefas mais essenciais na sua jornada espiritual. Ela vai libertar grandes porções de consciência que antes estavam presas nos pensamentos inúteis e compulsivos. Uma forma eficaz de realizar essa tarefa é desviar o foco da atenção do pensamento e dirigi-lo para o interior do seu corpo, onde o ser pode ser percebido numa primeira etapa como o campo de energia invisível que dá vida àquilo que você entende como o seu corpo físico. Conecte-se com o seu corpo interior. Vamos fazer uma experiência agora. Talvez ajude a fechar os olhos para esse exercício. Vai se acalmando, fecha os olhos. Depois, quando estar dentro do corpo se tornar algo fácil e natural, isso não será mais necessário. Mas agora, fecha os olhos. Dirige a atenção para dentro do seu corpo. Sinta-o lá no fundo. Ele tem vida, seu corpo está vivo. Há vida nas suas mãos, braços, pernas e pés, em seu abdômen, no seu peito. Está sentindo? Você consegue sentir o campo de energia sutil impregnando todo o seu corpo e fazendo palpitar cada órgão e cada célula? Presta atenção. Percebe o que está acontecendo em todas as partes do seu corpo ao mesmo tempo, como se fosse um só campo de energia? Mantenha o foco por uns momentos sobre a sensação que passa pelo seu corpo interior. Não comece a pensar sobre ela, só sinta. Quanto mais atenção você der à sensação, mais clara e forte ela ficará. É como se cada célula se tornasse mais viva. Se você tiver uma forte percepção visual, talvez obtenha uma imagem do seu corpo ficando luminoso. Embora uma imagem assim possa lhe ajudar temporariamente, preste mais atenção ao que você está sentindo do que a qualquer imagem que possa surgir. Uma imagem, não importa o quão bela ou poderosa seja, já tem uma forma definida. E por isso, deixa menos espaço para penetrar mais fundo. A sensação dentro do nosso corpo interior não tem forma, não tem limites, não tem um fim. Sempre podemos penetrar mais fundo. Se você não consegue sentir muito bem esse estágio, preste atenção ao que consegue sentir. Talvez exista uma leve formigação aí, um leve formigamento em suas mãos e em seus pés. Já basta para o momento. Focalize apenas a sensação. O seu corpo está se tornando vivo. Praticaremos outras vezes mais adiante. Agora pode abrir os olhos, mas mantenha alguma atenção no campo de energia interior do corpo,
mesmo que esteja olhando a esmo. O corpo interior está na fronteira entre a forma e a essência, que é a sua verdadeira natureza. Nunca perca o contato com ele. E hoje eu vou ficando por aqui, 15 minutinhos para você refletir. Mas se você quiser continuar, é só ir adiante para o próximo capítulo. Eu sou Carla Palamone, sou mentora, te ajudo a você mesma desenvolver, reconhecer todos os valores, todo o poder que você tem dentro de você. Tenho uma mentoria, também sou terapeuta. Trabalho com biomagnetismo, barras de axis e terapias vibracionais. Sempre cuidando da sua emoção, fortalecendo a sua autoestima, para que você gere transformações em qualquer área da sua vida.